Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 12, vamos lá? Eclesiastes capítulo 12, a gente vai continuar hoje falando sobre o tema A Vida que Escolhemos Viver. Nós já estamos na parte 5 dessa mensagem, não sei quando vai terminar, ok? Ainda não sei, mas hoje nós vamos entrar em mais um ponto específico a respeito desse tema, A Vida que Escolhemos Viver. E eu vou repetir o que eu tenho repetido aqui todas as vezes na abertura dessa palavra, dessa ministração, sobre nossas escolhas, que a nossa vida é feita de escolhas. Hoje eu conversava com os adolescentes, os teens ali na turma deles, na IBR, e falava sobre eles que todo o tempo Deus vai revelar a nossa mente, diante das situações da vida. Você vai estar diante de uma escolha, em todo o tempo você está diante de uma escolha. Então, a palavra de Deus, ela que te renova e guarda teu coração, o salmista disse, vou guardar a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, quando ela está guardada em seu coração, quando você está diante da tentação, e eu até falei com ele, falei sério, é claro, você está diante de uma mentira, falar uma mentira ou não, então na sua mente virá a palavra de Deus, que vai dizer para você, porque você leu a palavra, que o pai da mentira é Satanás, que nós não podemos mentir. Então essa palavra virá à sua mente como revelação do Espírito, porque você leu a palavra. Do outro lado tem uma outra escolha, você mentir ou não, você mentir. Então você sempre vai estar diante de uma escolha em todo o tempo da sua vida. Essas escolhas é que vão determinar o nosso futuro. São essas escolhas que vão determinar o que irá acontecer com cada um de nós. Quando eu digo irá acontecer, não estou dizendo que vai ser coisa boa ou coisa ruim, não. Eu estou dizendo viver debaixo da vontade de Deus. Ok, queridos? Falei para eles, vocês precisam aprender a conhecer a boa, nós precisamos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a Bíblia fala transformando, a renovação da mente, passando pela mente. E isso passa pela palavra. A palavra entra em nossa mente e a gente começa a fazer as escolhas segundo a palavra. Mas vamos lá, e com o passar dos dias nós vamos construindo nossas vidas. Já falamos aqui sobre a questão da culpa, o problema das responsabilidades pelas consequências das nossas escolhas, pessoas que fazem escolhas e depois vão culpando os outros. Nós vivemos uma geração que todos nós gostamos de transferir, a gente quer achar o culpado para tudo, queridos, essa é a realidade, Tudo que acontece. Nessa semana eu estava fazendo um serviço lá em casa, a Bíblia estava lá me ajudando a fazer uma obrinha lá, e aí no meio da obra a gente botou o negócio torto, aí a gente vai consertar, e fazia, mas é a madeira, é não sei o quê. Eu falei, a Bíblia, a gente está tentando achar um culpado. Eu falei, nós que erramos mesmo, A gente tem que dizer que a madeira, que é o martelo que é torto, que é isso, aqui que o prego não é bom, A gente está sempre tentando achar um culpado para tudo. É difícil a gente assumir, o culpado sou eu que fiz errado. Como Davi chegou, eu pequei contra ti e pronto, e vamos consertar segundo o coração de Deus. Falamos sobre o temor a Deus e começamos a falar sobre as oposições, batalha espiritual, começamos a falar como funciona isso. Falamos domingo passado sobre as oposições satânicas e hoje nós vamos falar sobre uma outra oposição, que é a oposição humana. A oposição humana é aquela que é voltada, que vem de fora, das pessoas de fora, não vem daqui de dentro, que é uma outra oposição que nós vamos tratar mais à frente, que é a oposição interior, a oposição da nossa carne, que é uma das maiores batalhas que nós temos. E depois a oposição do mundo, a oposição do sistema. Mas hoje nós vamos tratar da oposição humana. Deixa eu só ler o texto para você, que nós estamos usando como base, ok? Eclesiastes 12, 13 e 14. Vamos lá? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então, depois que a gente já ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus. Eu estou olhando aqui na NVI, ali está uma versão um pouco diferente, ou não? Acho que está. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus não vai deixar passar absolutamente nada.
Mas vamos lá, vamos começar a conversar sobre essa oposição humana. Deixa eu falar para você que hoje nós vamos citar algumas coisas aqui que talvez você vai achar assim, é meio engraçado isso, né? Meio engraçado, mas talvez às vezes assim, a máscara pode encaixar na gente, né? Em algum momento, né? Que a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando de algumas coisas para a nossa vida, porque nós temos uma tendência muito grande de ouvir a palavra e ficar assim, se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse aqui, se beltrano estivesse aqui. Na verdade, é para nós estamos aqui para receber essa palavra, seja de forma presencial ou online. Mas essa questão da oposição humana está falando dos relacionamentos que nós temos. Então, o tempo todo nós estamos lidando com pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, nós estamos lidando com pessoas o tempo todo. Então, o tempo todo nós vamos lidar com as falhas das pessoas. As pessoas vão errar. Assim como nós erramos com eles, eles vão errar com a gente. E quando nós tratamos a nível de igreja local, ou igreja do Senhor Jesus, você vai, de repente, apontar para alguns tipos de crentes. Eu vou citar aqui alguns tipos de crentes, ok? Isso aqui, algumas coisas eu copiei, outras coisas eu inventei, tá bom? Então vamos lá. É um que eu ouvi, o crente Kinder Ovo. Já ouviu falar no crente Kinder Ovo? Todo ano é uma surpresa. Eu inventei não. Não inventei não. É o crente Kinder Ovo. Todo ano vai acontecer alguma coisa com ele, né? É uma surpresa. Tem o crente quiabo. É aquele crente que é escorregadio. Já viu o quiabo? Ele é escorregadio, irmãos. Tem o crente flor artificial. Onde ele é colocado fica bonito. Já viu flor artificial? Não sei se tem aqui, não. Já tiramos tudo, né? Onde você coloca fica bonito, fica apresentável. Só tem um detalhe. Não tem vida nem frutos. Só é apresentável. Se você tirar daqui e colocar ali, fica bonito. Se você tirar daqui e botar ali, fica bonito. Então vai estar na igreja A, depois vai para a igreja B, depois vai para a igreja C. Ele sempre está bonito em todo lugar que ele vai. O problema é que ele nunca dá fruto. Outro tipo de crente é o crente limão. Imagina o limão aí agora. Você já sabe. Você nem está com o limão na mão, já está sentindo aí o azedo do limão, né? Tem gente que é azeda, querido. Tem o crente copo de cristal. É o sensível. Super sensível. Eu estou falando isso aqui agora, já deve ter um copo de cristal por aí. Caramba, esse pastor vai subir tudo para falar esse tipo de coisa. Eu falei esses dias no Café Pastoral, né, que tudo que a gente faz, tudo que nós fazemos, a gente sempre vai encontrar uma oposição, né? Tudo que nós fazemos. Você pode preparar lá, eu preparo o café pastoral, pego a Bíblia, leio, medito, aí eu vou lá, ministro a palavra, aí você vai naqueles comentários lá no TikTok, por exemplo, que a gente já está com quase 70 mil visualizações lá no TikTok, curtidas no TikTok, né? Já passamos de 100 mil visualizações já no TikTok, para a glória de Deus, né? E aí você começa a ver o comentário, irmãos, tem cada coisa que só o sangue de Jesus. É claro que 99,9% é bênção, é amém, glória a Deus, aleluia, mas tem umas coisas. Eu fiz um café pastoral, deixa eu logo aproveitar, né? O dia que o irmão Almir faleceu na sexta-feira, eu fui fazer no sábado, nem queria fazer café pastoral, falei assim, eu não sei nem o que eu vou fazer, não estou querendo fazer, aquele dia que você não está afim de fazer mesmo, né? Não tem, a gente fala, não tem clima, né, para fazer, o coração não está para isso, mas eu falei, não, mas eu preciso fazer. E falamos sobre consolo, falamos sobre perda, né? Falamos ali, citei que perdemos uma ovelha, vamos sepultar daqui a pouco e tal. E tem gente lá no comentário dando gargalhada, irmãos. Conversava com a Eliana essa semana e a gente, batendo um papo, a gente viu assim, tem gente que é má mesmo. Tem gente ruim. A gente fica dizendo, é o diabo, mas tem gente que é má, tem gente que quer ver o mal dos outros, quer ver a derrota dos outros, quer ver a tristeza dos outros. Existe esse tipo de gente. A gente vai se doer por eles, no sentido de se doer por eles, a gente vai olhar para eles e vai dizer, tem trauma, tem isso, tem aquilo, mas mesmo diante de cura, de libertação, de tudo que você possa imaginar, continua agindo da mesma forma. Mas tem esses crentes que são limão.
Está sempre azedo. Copo de cristal. Sensível, estava falando aqui, né, sobre as oposições. Então eu falei, irmão, a gente vai falar e sempre vai ter uma oposição. Um não vai gostar, outro vai gostar, outro vai dizer glória a Deus, outro vai dizer aleluia, outro vai dizer não quero mais, esse pastor não presta. Cada um vai dizer uma coisa. Se a gente começar a apontar para isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que apontar para Jesus e seguir em frente. Está fazendo a vontade de Deus? Não está vivendo em pecado? Está lutando contra o pecado? Amém. Seguir em frente, meu irmão. Alguém me pergunta, passou aqui na sua igreja, vale tudo? Vale. Só não vale pecar. O resto vale tudo, meu irmão. Só não vale pecar. Ou viver no pecado. Tem o crente cobrador. Você viu o crente cobrador? Pessoalmente ele não faz muita coisa não. Mas gosta de ficar cobrando, irmãos. Já gosta. Tem o crente crítico. Ele só enxerga defeito. Ele não consegue ver uma coisa boa. Eu escrevi isso aqui porque são minhas experiências, tá? Como pastor há mais de 20 anos. Tem o crente crítico, ele só enxerga defeitos. Eu sei porque eu já fui um pouquinho disso tudo aqui, eu já fui um pouquinho, tá, irmãos? Tem o crente juiz, gosta de rotular os outros. Tem o crente conflito, para tudo arruma confusão. Tem uma confusão, fulano está no meio. Meu Deus do céu. E tem o crente bateria arriada. Só pega no tranco, irmãos. Você tem que estar sempre empurrando. Vamos e vai e pega. Daqui a pouco para a bateria de novo. Vamos, pega. E a gente vai. E tem o crente do futuro. O crente do futuro é aquele ele sempre fala que tem um ministério a cumprir. Ele sempre fala, eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho um ministério a cumprir. Chega aqui na igreja, pastor, eu cheguei aqui porque eu tenho um ministério a cumprir. Aí daqui a pouco sai daqui, vai para outra igreja porque eu tenho um ministério a cumprir. Aí você quer que eu tenho um ministério a cumprir, e não cumpre ministério nenhum. Ele é o crente do futuro. Futuro, sempre vivendo o futuro. É o de volta para o futuro, sei lá o nome que a gente pode dar aí. Então esses tipos de pessoas que nós podemos estar inseridos nesse contexto aqui, porque a gente está falando aqui e pensa, fulano, a gente já pode ter sido um pouco isso aqui. Eu já fui muito sensível. Eu já fui muito crente de copinho de cristal, irmãos. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai aprendendo com Deus, obviamente. E a gente vai aprendendo a deixar de ser copo de cristal para ser um copo mais resistente, né? Para não ficar tão sensível assim. Então nós vamos ter que aprender a lidar com as pessoas, lidar com as oposições, lidar com tudo isso que está ao nosso redor. Bom, eu vou falar para você alguns tipos de oposições humanas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos lá. Atos capítulo 13. Oposições que nós vamos enfrentar a nível humano, ok? Pastor, por detrás disso está Satanás? Sim, claro que está. Mas Satanás ele age de acordo com as nossas legalidades, ok? Ele vai agir através das nossas legalidades, ele vai agir se nós permitirmos isso. Atos 13, 45 diz assim, olha só. Atos 13, 45, depois eu vou ler Atos 17, 5. Atos 13, 45 diz assim: quando os judeus viram a multidão, estavam pregando, e aí, quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de quê? Inveja, e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Paulo estava pregando, uma multidão se reuniu, quando os judeus viram que ele estava conseguindo juntar a multidão, a primeira coisa que entrou no coração deles foi a inveja. Atos 17, 5, olha só. Atos 17, 5. A gente vai hoje, Bíblia direto, ok? Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Um dos grandes sinais de oposição que nós vamos enfrentar, situações de oposição, é a questão da inveja.
Infelizmente, isso é uma realidade. Às vezes você vê uma pessoa crescendo, né, em vários sentidos, seja até espiritualmente, ter uma família que é uma bênção, ter um bom trabalho, uma empresa que vem crescendo financeiramente, né, prosperando em todos os níveis. E aí você vai se deparar com pessoas que vão invejar aquela situação ali. Vão invejar o que você está conquistando. Vão invejar sua família, vão invejar sua faculdade, vão invejar suas conquistas. O que Paulo enfrentou aqui foi a inveja, porque as pessoas elas querem ser o que os outros são, mas elas não estão dispostas a pagar o preço que os outros estão pagando. Porque é muito simples você dizer e falar na internet, quando, por exemplo, hoje, porque a internet, redes sociais estão aí, e você vê, poxa, fulano tem milhões de não sei o que, disso é daquilo e daquilo outro, e aí você já começa a perceber que já junta-se outros canais e redes sociais para poder falar de fulano. Já percebeu isso? A inveja é terrível, queridos. É terrível. E nós vamos ter que lidar com isso. Lidar com os invejosos. O como lidar é o segredo que Deus tem para nós. Porque isso é um tipo de oposição humana. Você quer ver uma coisa? Você quer ver como começa uma intriga, uma murmuração, uma reclamação, uma calúnia? Você junta 3 pessoas desocupadas e coloca elas juntas dentro de uma sala. Essas pessoas que não fazem absolutamente nada e coloca dentro de uma sala. E você vai ver o nível de conversa que é. É reclamando, murmurando, falando mal dos outros e tal, dizendo que tinha que ser assim, tinha que ser assado. E não é diferente na sua casa, na sua igreja, em lugar nenhum, querido. Infelizmente, é um problema de oposição que nós temos. E nós temos que lidar com isso. Outro tipo de oposição está lá em Atos 19. Vamos lá em Atos 19, 23 a 31. Que é a perseguição. E quando nós falamos de perseguição, nós estamos falando também de violência em todos os sentidos. Ok? A violência em todos os sentidos. Atos 19, a partir do versículo 23. Olha só o que está escrito aí. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O caminho é quem aí? É Jesus, é o evangelho de Jesus. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. Estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e da própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, irmãos, eles ficaram furiosos. Falaram assim, então vamos matar esse desgraçado. Porque eles estavam preocupados com o que eles iam perder financeiramente. Não era só a questão divina, não era a questão espiritual, era a questão da perda financeira. Quando a perseguição é apontada no Evangelho, quando a perseguição é apontada aos cristãos, de forma geral, geralmente ela vem acompanhada de violência. Violência em todos os sentidos, seja de maneira física, emocional, seja a forma que for. A violência, ela vem contra nós. Pessoas não são só violentas porque batem nas outras de maneira física. Elas podem ir por uma rede social e bater nos outros de maneira que toca seu emocional. E ferir seu emocional. E machucar seu emocional. Porque ele quer ferir. Quem persegue, ele quer paralisar o outro. Por que eles perseguiam Paulo? Eles tinham que paralisar Paulo, tinham que parar de alguma forma. Se fosse necessário, vamos matá-lo. Se for necessário, a gente tira a vida dele. Então, nessa oposição humana, nós estamos sujeitos a perseguições que podem vir acompanhadas de violência física. Nós temos exemplos aos montes aí
de missionários perseguidos, de irmãos em Cristo em vários países, que hoje, por exemplo, estão presos em campos de concentração para cristãos, como existe, alguns contam, na Coreia do Norte, onde existem campos de concentração para cristãos. Você não pode ser cristão, senão você vai para o campo de concentração. Pessoas que passam 10, 20 anos da sua vida presos, porque servem a Jesus, porque não abrem mão de Jesus. Porque nós aqui, queridos, nós estamos vivendo num país onde a gente prega o evangelho em qualquer lugar. Você vai na esquina ali, você pega um instrumento, você pode tocar, você pode gritar, você pode falar. Graças a Deus nós somos livres ainda. E nós temos que lutar por essa liberdade, porque isso é uma boa liberdade. Temos que saber usufruir dessa liberdade. Não podemos deixar que isso venha de outra forma. Mas há lugares por aí, muitos lugares, que é impossível. No Brasil mesmo, há alguns anos atrás, existiam lugares que nós não podíamos pregar o evangelho. No Brasil. Então a perseguição, ela vem acompanhada justamente dessa violência, seja ela física, ou seja ela física no sentido da violência emocional. Alguém pode tentar te ferir, porque o objetivo é paralisar você, é interromper o que você está fazendo, é fazer com que você não faça mais. Por quê? Porque você está incomodando. Olha o que eles falaram. Esse tal de Paulo está convertendo tanta gente. Aqui em Éfeso, eu já fui lá em Éfeso, eu já vi o templo lá, eu cheguei lá, eu, pastor Rodrigo, pastor Lúcio, conhecemos lá. E aí, local gigantesco, vimos onde essas pessoas se reuniram lá, esqueci o nome agora, no anfiteatro onde se reuniram e gritavam lá durante 2 horas, grande diante dos Efésios. Nós estivemos lá, conhecemos esse local. E ali eles ficaram gritando, então eles queriam, esse camarada, esse tal de Paulo, ele está convertendo todo mundo, e não está convertendo só aqui em Éfeso não. Toda a região da Ásia está sendo atacada por esse caminho. Está acontecendo uma revolução, nós vamos perder tudo. Então o que nós vamos fazer? Vamos matar. Nós temos que matá-lo, nós temos que paralisá-lo. E isso, querido, nós estamos sujeitos. Quais são as oposições humanas que nós enfrentamos? Romanos 16, vamos lá. Romanos 16, versículo 17 e 18. Calma que você já vai aceitar Jesus, espera aí. Você vai ver que muita gente pega o púlpito e vamos pregar aqui tudo que só vai dar certo na sua vida. Não, eu quero te preparar para tudo que você vai enfrentar com Jesus e vai vencer com Jesus. Que todos nós enfrentamos com Jesus e vencemos por Jesus. Não é por nós não, é por Jesus. Muita gente pensa que crente, né, é tudo tranquilo. Não, irmão, é guerra, 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 guerra. Mas vitória, 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 vitória. Em alguns momentos a gente pensa que é uma derrota, na verdade não é uma derrota, é a vontade de Deus se cumprindo em nossas vidas. Mas olha só o que diz Romanos 16, 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado, fiquem ligados, com todos aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. O texto vai dizer, afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganando o coração dos ingênuos. Então nós estamos lidando aqui com os causadores de divisões, aquelas pessoas que estão aí para causar divisões. Divisões na sua casa, divisões na sua família, divisões no seu trabalho, divisões na sua faculdade, divisões na igreja. Eles gostam de causar divisões, eles trabalham para isso. Aqui, Paulo está falando especificamente da igreja, de pessoas que pareciam servir a Jesus, mas na verdade, eles queriam causar divisões. Agora olha só o texto de Tito, Tito capítulo 3, está aí na sua Bíblia, tem Tito, tá? Sua Bíblia tem Tito, você vai encontrar. Tito capítulo 3, é no Novo Testamento. Faz tempo que você não escuta esse nome, né?
Tito capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha só o que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, na palavra vai dizer para nós. Olha só. Achamos aí, amém? Encontrou aí, tá na luta, tá na prova. Tito 3, versículos 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois da segunda vez, o que ele manda fazer aí? Rejeite-o. Olha só, irmãos. Se eu chegar para você e falar assim, rejeite fulano, eu vou dar uma surra. Que é isso? Como que o evangelho é amor, que o evangelho é perdão, que o evangelho é isso, o evangelho é aquilo, Jesus não fala. É Jesus que está falando, é a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Depois de você advertir a pessoa, aquele que provoca divisões, a primeira e a segunda vez, depois da segunda, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu, está em pecado e por si mesma já está condenada. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre aqueles que causam divisões. Mas vamos lá, vamos para 2 Timóteo capítulo 4. Hoje a gente vamos mergulhar na Bíblia aí. Você gosta de Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Palavra de Deus. Outro tipo de oposição humana. Vamos falar da traição ou do abandono. 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 9 a 16. Vamos lá, vamos ler? Procure vir logo ao meu encontro. Paulo está falando a Timóteo, que escreveu uma carta a Timóteo inspirada pelo Espírito Santo. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me, e foi para Tessalônica. Paulo já está dizendo, Demas, que estava junto comigo, me abandonou, me largou aqui. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. O Senhor lhe dará, os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele. Paulo está falando para quem? Timóteo. Timóteo era o quê? Filho na fé. Alguns dizem pastor na igreja em Éfeso, ok? Alguns teólogos falam isso. Então ele está dando um alerta para Timóteo. Ó, fica ligado. Porque esse Alexandre aí, tem nenhum Alexandre que não tem nada a ver com você, tá, meu irmão? Nem você online aí. Esse Alexandre que a Bíblia está dizendo aqui, que é ferreiro, ele me causou muitos males. Então, fica ligado, fica prevenido contra ele. Porque se opôs fortemente às nossas palavras. Aí ele vai completar. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Então Paulo ele vai dizer aqui que nessa oposição humana que nós vivemos, nós estamos sujeitos a viver as traições, a lidar com as traições e a lidar com o abandono. Vamos mais à frente então. Eu não vou ler o texto todo porque é bem grande, tá? Mas é sobre Davi. E é uma outra oposição humana que vem contra nós, que, irmãos, eu vou dizer para vocês, é de doer. É uma flecha que para mim dói demais, chamada ingratidão. Ingratidão é uma flecha que dói demais, irmãos. Se você deixar que a ingratidão acerte você e o veneno da ingratidão entre em seu coração, você fica doente. Você para tudo que você está fazendo. Agora olha o que aconteceu com Davi. Lembra daquele momento que Davi
foi libertar a cidade de Keila. Diz assim a palavra de Deus. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as areias, ele perguntou ao Senhor, é só você acompanhar a leitura comigo, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi então consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Aleluia! Amém! Amém! Aí, ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Foi dito isso, tem um X9 lá, a Saul, que Davi tinha ido a Keila. E ele disse, Deus o entregou, Saul estava perseguindo Davi, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar, traga o colete sacerdotal. Então ele foi falar com Deus. Ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, me responde. E o Senhor lhe respondeu, Saul virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu o quê? Entregarão, filho. Você está prestando atenção no que eu estou lendo aqui? Olha só, Davi soube que os filisteus estavam atacando Keila, a cidade. Sabendo disso, ele perguntou, Senhor, eu quero ajudar esse povo. Eu quero libertar esse povo. E Deus falou, pode ir, liberta o povo. E Davi foi para lá e libertou a cidade de Keila, dos filisteus. Quando Saul soube que Davi estava nessa cidade, convocou todo o exército e falou, vamos atacar Keila para a gente pegar Davi. Quando Davi soube que Saul viria, estou repetindo a história, né? Saul viria, ele vai ao Senhor e pergunta, Senhor, Saul virá contra mim? Deus falou, sim, ele irá. Até aí tudo bem, tudo bem. Agora, esse povo dessa cidade aqui, ele vai perguntar pela segunda vez a Deus, porque ele estava doido para saber disso. Esse povo dessa cidade aqui, eles vão me entregar para Saul? E Deus vai em conta. Vão. Eles vão te trair. Você os libertou, mas eles vão te entregar. É duro, irmãos. Sabe o que Davi fez, seus soldados? Eram cerca de 600 homens, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu então a marcha. Você percebe que Davi sai da cidade de Keila quando descobre, porque Deus avisa, eles vão te entregar, eles vão te trair. Apesar de você ter feito todo o bem na vida deles, o bem que você fez, você os libertou, você veio aqui lutar por eles, você veio aqui, eu mandei você vir, e foi Deus que mandou. Lembre-se disso, foi Deus que mandou. Ele perguntou, posso ir, Senhor? Ele vai lá e liberta Keila. Deus que sabe todas as coisas, já sabia que aquele povo iria traí-lo. Lidar com a ingratidão é algo que nós vamos ter que aprender, porque nós estamos sujeitos nessa oposição humana que nós enfrentamos dia após dia, nós vamos ter que lidar com a ingratidão. Alguém que você ajudou, que você aconselhou, que você, investiu o seu tempo, investiu até as suas finanças, deixou, abriu mão de alguma coisa, pode ser
pode ser, não são todos, que seja ingrato com você. Eu não preciso nem perguntar aqui se você já passou por isso. Eu já passei por isso muitas vezes. Não foram poucas vezes. Quer ver outra oposição humana? Efésios 4, 25. Já estou terminando já. Mais ou menos, tá, irmãos? Outra oposição humana. Isso aqui também é terrível. Lá na sua célula essa semana você pode compartilhar outras, tá bom? Efésios 4, 25 diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Uma oposição na área humana que nós vamos enfrentar é a mentira. Pessoas mentem. Pessoas mentem, mas crente mente. Não deveria. Quando você vai ajudar alguém, tratar de alguém, quando há mentira, não há cura. Quando você lida com mentiroso, não há cura. Não há cura. Você pode repreender demônio, você pode expulsar demônio. Se a pessoa não colocar em seu coração, aprender a falar a verdade, não há cura. A mentira é uma oposição humana que nós vamos enfrentar. E uma outra oposição é uma oposição que virou mania agora no meio gospel. São os religiosos que são os santarrões. A expressão que mais eu escuto para justificar as atitudes agora é: Deus me falou. Deus me disse. Toda vez que uma pessoa chega para mim e fez alguma coisa e me pede conselho ou vem me informar e chega para mim e fala assim: olha, Deus me disse, eu paro a conversa na hora. Porque se Deus te disse, eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Deus não te disse? Então faça o que Deus te disse. Porque eu vou contradizer Deus? Eu vou ir contrário a que Deus está te falando? E tem um grupo de gente agora que entrou nessa onda de Deus me disse, Deus me disse. Deus fala? Fala, claro que fala. Deus nos ensina? Ensina, claro que ensina. Mas cuidado para usar o nome de Deus para justificar suas próprias atitudes equivocadas. Já contei uma história aqui e vou contar de novo. Um jovem uma vez chegou para mim, alguns anos atrás, me procurou: pastor, eu vim aqui falar com o senhor porque estou deixando o ministério, deixando a igreja. Eu falei: rapaz, mas o que aconteceu? Não, porque Deus me disse. Só que aquele dia, já viu aquele dia que você está no dia meio mal? Eu falei: Deus te disse? Aí eu perguntei para ele: o que você vê de errado na igreja? Diz aí, tem que ter alguma coisa errada. Não, a igreja é uma bênção. A rede que você frequenta é uma bênção? É uma bênção. A célula que você frequenta é uma bênção? É uma bênção. O seu discipulador é uma bênção? É uma bênção. O seu líder de rede é uma bênção? É uma bênção. Aí só faltou falar, eu me perguntar, vou perguntar, né? Seu pastor é uma bênção para você? É uma bênção. Então não vem com essa historinha de Deus me disse não, meu querido. Tem mulher nessa história. Falei para ele. Eu já ouvi essa história. Ele ficou de olho regalado olhando para mim. Tem mulher nessa história. Fala a verdade. Você está indo para outra igreja porque você está indo atrás de fulana, não é? Ele, fala a verdade, meu irmão. Eu não vou te proibir de ir para lugar nenhum, não. Mas por que não fala a verdade? Aí usa a expressão Deus
me disse. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essa palavra. Quando Deus te falar, Ele vai te dar paz, Ele vai confirmar na sua palavra, e Ele vai dar paz às pessoas que estão próximas a você. Não adianta. Cuidado com isso. Nós estamos numa geração do tal do Deus me disse que Jesus me falou. Mas como lidar com a oposição humana? Vamos fechar aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter entendimento da alma humana. Você e eu precisamos entender de alma humana, queridos. Por isso que é importante você se capacitar, você estudar, você ler sobre esse assunto, você saber o que significa temperamentos, personalidade, caráter. É importante você saber dessas coisas. É importante você lidar. Tem gente que não tem o conhecimento, mas tem a sabedoria para lidar com isso. Então você saber lidar com a alma humana é um grande segredo para você. Essa questão de saber lidar com a alma humana, é claro que é um desenvolvimento da nossa vida. Não vai acontecer assim. Você vai aprender no decorrer da sua vida. Mas você precisa se antecipar a isso. Porque você vai ter que lidar com isso. Até com você mesmo. Segundo exercício que você tem que fazer é o exercício diário do fruto do Espírito. Se é fruto do Espírito, que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Se é um fruto do Espírito, eu preciso ser governado pelo Espírito. Gálatas 5, 22 a 26. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém é proibido de fazer isso. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, então pratiquemos o que o Espírito nos ensina. Se ele está falando, eu tenho o Espírito, então eu tenho que andar como o Espírito está me ensinando. Amém? É o que está escrito aqui. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, esse exercício, queridos, isso é um exercício diário. O fruto do Espírito é como se fosse, vamos pensar, uma tangerina. Pensa naquela pocã que você gosta. Você descasca e tem os gomos. Cada gomo daquele é um fruto desse aqui. O fruto é isso tudo junto. E você vai desenvolvendo esse fruto na sua vida à medida que você vai desenvolvendo seu relacionamento com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai te conduzir a ter domínio próprio. De repente agora você ainda não tem tanto domínio assim, mas no decorrer do tempo, na sua busca pessoal, esse exercício, no lidar com as outras pessoas, você vai parar e pensar antes de falar. Você vai parar e pensar antes de julgar. Você vai lidar com a alma humana. Você já sabe, porque o Espírito está lhe conduzindo a isso. Agora, a terceira coisa que você tem que aprender a fazer contra a oposição humana. Contra não, né? Lidando com a oposição humana. Aprenda a estabelecer limites. Aprenda a estabelecer limites. Olha só o que diz, vou ler 2 textos com você. Mateus 18, de 15 a 17. Olha só o que está escrito aí. Aprenda a estabelecer limites. Mateus 18, 15 a 17, Jesus vai falar sobre como deve tratar o pecado do irmão. Ok? Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então você não precisa contar para ninguém. Fulano me feriu, não fala para ninguém. Vá direto nele. Esse é o ensino de Jesus. É por isso que tem muita confusão por aí, porque todo mundo quebra esse princípio e vai na esposa, vai no esposo, vai no líder, vai no pastor, vai em fulano, vai secando, conta para todo mundo. Só não vai na pessoa que o feriu. Mas o princípio bíblico é, vá na pessoa primeiro e ganhe seu irmão.
Agora, se ele não te ouvir, leva então consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte então à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, quem está falando aqui, irmãos? Quem está falando aqui? Jesus! Não é o pastor, não. Jesus. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Jesus, de certa forma, era judeu. E ele está dizendo, tratar o judeu, como que o judeu trata o pagão e o publicano? Nem para comer comem, irmãos, junto. Não tem diálogo, não tem conversa. Aí você percebe o que aqui? Que o próprio Jesus estabeleceu o quê? Um limite. Tem um limite. Agora vamos lá. Aquele texto que eu li de Tito diz assim: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Ou seja, o que ele está mostrando para a gente ali? Que tem um limite. Tem um limite. Você vai precisar estabelecer um limite. Nós, às vezes, queridos, ficamos com a dor no coração, que a gente quer ser aquilo que nós não podemos ser. Nós queremos ser o Espírito Santo. Nós queremos, é a síndrome do Messias, a gente acha que vai resolver todos os problemas do mundo. Infelizmente, em alguns momentos, você precisa estabelecer limites. Vai ter uma hora que vai dizer, chega, acabou. É o fim. O que eu tinha que fazer foi feito. O que Deus colocou no meu coração para fazer, está feito. O que a Bíblia me ensina a fazer, eu fiz. E pronto. Então aprenda. Pastor, qual é o limite? Eu não tenho como responder isso para você. Não vou poder ouvir cada história e dizer qual é o limite, onde parar. Você é que tem que buscar a sabedoria do alto e dizer, esse é o limite. Sabe quando eu vejo que é um limite? Para mim, certa vez eu estava fazendo uma ministração, eu estava ouvindo uma pessoa e ela começou a contar os problemas e tal, foi contando, foi passando 1 hora, 2 horas e meia. Aí você já viu aquela hora que você não está aguentando mais? Eu falei, vamos levantar, vamos orar e vamos embora. Eu aprendi a estabelecer um limite. Por quê? Porque eu já estava passando mal. Eu estava passando mal. Eu falei, isso está me afetando, não vai me fazer bem, eu vou passar mal. Eu precisei dar um corte. Irmãos, parece que eu estou pregando alguma coisa aqui que seja tão dura, né? Puxa vida, meu Deus, né? Meu Deus. Se você não aprender a estabelecer limites, porque isso é bíblico. Isso não é maldade não, irmãos. Por favor, entenda isso. É Jesus falando. Jesus é amor. Mas você tem que aprender a cuidar de você também. Cuide de você mesmo. Então por isso que eu estou falando, o limite é você que tem que estabelecer. Segundo a voz do Espírito Santo, a direção de Deus. Então estabeleça limites. Eu como pastor aprendi a estabelecer limites. Foi difícil para mim aprender isso, queridos. Porque eu sempre fui de dizer sim para tudo. Tudo eu dizia sim, tudo. 3 horas da manhã, pastor, vem aqui. Sim. Sim. Até que um dia eu caí doente. Aí eu falei, eu tenho que aprender a limitar. Se eu não aprender a limitar, eu vou morrer. Não vou aguentar. E é difícil, irmãos, para a gente. Não é fácil. Não é fácil para você. Um líder de célula que cuida de ovelhas aqui, que cuida de vidas. Quando eu devo parar, Deus? É uma pergunta que todo mundo aqui faz. Às vezes a pessoa vem me perguntar, pastor, eu devo parar? Eu não tenho como te responder isso, irmãos. É muito difícil, complexo isso. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa buscar em sua palavra e entender que há um limite. 4º lugar, Romanos 12, 18. Só falta mais um pontinho e a gente vai embora, tá bom?
eu acho. Quarto lugar, Romanos 12, 18. Quando possível, tende paz com todos. O texto vai dizer assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando você lê isso aí, vamos lá, você que gosta de interpretação, façam todo o possível para viver em paz com todos. Você vê algum limite nesse versículo? Qual é o limite? O limite é tudo que foi possível fazer. Então, infelizmente, nessa luta contra a oposição humana, vão haver pessoas que não vão querer viver em paz com a gente. É ruim isso, é péssimo. Eu não quero isso, você não quer isso, ninguém quer isso. Você faz todo o possível, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, disse Jesus. Aí vem Paulo, inspirado pelo Espírito, e fala: façam todo o possível quando estiver nas mãos de vocês para viver em paz, mas vai ter um momento que não será possível. Você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha vida. Eu não estou falando de casamento aqui não, pelo amor de Deus, hein? Não é nada disso. Estou falando de relação de oposição humana. Não aproveita e deixa não, meu irmão. Tá? Casamento é outro mistério, tá bom? Outro mistério de Deus. Mas isso aqui é uma realidade. Às vezes a gente sofre para viver em paz com as pessoas. Às vezes é melhor você perder para viver em paz com alguém. Às vezes aquele vizinho que implica com sua mangueira que está para o lado de lá, que você tem tanta manga que dá, podia dar para os dois, mas ele implica. Aí você vai: eu vou ter que matar a mangueira. Aí não, né? Às vezes, irmãos, isso é uma realidade. Na oposição humana nós vamos lidar com isso. A Bíblia é clara: quando possível, tende paz com todos. Então vai ter um momento que não será possível, infelizmente. Quinto e último lugar, eu acho: buscar de Deus a sabedoria para lidar com cada pessoa ou situação que essa pessoa te coloque. Aí, meu irmão, a Bíblia fala: peça sabedoria a Deus. Porque a oposição humana, porque quando a gente fala de oposição satânica, a gente fala assim: em nome de Jesus, sai. E sai. Quando nós estamos lidando com a oposição humana, pessoas como nós, que têm dificuldades, porque eu também tenho, você também tem, você e eu podemos fazer essas coisas aqui também, uma coisa errada, podemos, infelizmente. Quando a gente lida com essa oposição humana, é um pouco diferente. Você não pode simplesmente olhar para o seu irmão e botar a mão na cabeça dele. Sai em nome de Jesus, demônio. E se não for demônio? Se for as escolhas? Se for cura? Você já viu gente traumatizada que nunca é curada? Gente que é ferida que nunca é curada? Ela vive a vida inteira lambendo suas próprias feridas. Vive a vida inteira, ela se alimenta das suas próprias feridas. Você quer encontrar essas pessoas? É só você ir junto com o pessoal da visitação, nas ruas aí, que você vai encontrar uma multidão de gente assim. Que todo mundo é culpado, que o pai é culpado, que a mãe é culpada, que o tio é culpado, que o pastor é culpado, que a pastora é culpada, que o líder é culpado. Todo mundo é culpado. Mas ele não é culpado. E ele se traumatiza. E eu pergunto a você: quem de nós aqui, ei meu irmão, escuta aí, presta atenção.
Quem de nós aqui nunca sofreu um trauma? Quem de nós aqui nunca sofreu um trauma? Agora, ou eu vivo em Cristo, ou eu vivo no trauma. Eu sei que essas coisas podem afetar nossas vidas. Afetou a minha durante um tempo. Mas em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, uma nova história, um novo momento. É a vida em Cristo que a gente precisa viver. Então nós vamos lidar com a oposição humana? Vamos. Como lidar? Escute a mensagem novamente. Porque eu não vou repetir para você de novo, não. Mas guarde no seu coração uma coisa. Estabeleça limites. Ame as pessoas. Ame. Ame de todo o coração. Perdoe sempre. Jesus nos ensinou. Perdão não é um sentimento, é um mandamento. É um mandamento. Mas aprenda, porque o próprio Jesus estabeleceu limites. O próprio Jesus estabeleceu limites. Tem hora, queridos, que não tem para onde correr. Essa é a realidade que a Bíblia nos ensina. Essa guerra que a gente enfrenta todo dia. Então, lidar com as pessoas, a gente não está falando de lidar com a gente mesmo, porque isso vai ser no próximo domingo. Lidar com as pessoas, a gente precisa de muita sabedoria, de muita direção do Espírito. E a gente vai acertar e vai errar. E nós vamos ter que lidar com isso. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Queria que você fizesse a sua oração, querido. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor, Ele dá de graça. Ele te dá de graça. Às vezes não recebemos porque pedimos mal. Pedimos só para a gente, só para os nossos próprios deleites, né? Mas peça sabedoria a Deus para amar as pessoas, para servir as pessoas, para lidar com as pessoas, lidar com seu irmão em Cristo, lidar com seu líder, lidar com seu discípulo, lidar com seu pastor. Seu pastor não é perfeito e nunca será. Seu líder de célula não é perfeito e nunca será. Nós estamos numa jornada, queridos. Nós temos dons dados pelo Espírito Santo de Deus. E nós usamos esses dons para a edificação do corpo. Você tem o seu dom dado pelo Espírito Santo. Eu tenho o dom que Deus me deu para te edificar, e você tem o seu que me edifica. Se nós não aprendermos a lidar com essa oposição humana, nós não vamos parar em lugar nenhum. Casamento nenhum vai sobreviver. Família nenhuma se sustenta. Reino dividido não se sustenta, disse Jesus. Nós vamos ter que lidar com a oposição humana. Isso é uma realidade. Só há um jeito: sabedoria que vem do alto. Sabedoria que vem do alto. Espírito Santo, somos pecadores. A sua palavra, ela é viva e eficaz. Se nós não aprendermos com a sua palavra, e através da sua palavra, com a vida que vivemos, para onde iremos nós? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Senhor, nós confessamos que é muito difícil lidar com a oposição humana. Nós já sabemos que Satanás já está derrotado, que na autoridade do nome de Jesus ele já está derrotado. Temos que nos opor a ele, resistir, mas nos submetendo ao Senhor. Já aprendemos sobre isso. Mas quando se trata de um outro como nós, que enfrenta traumas, enfrenta lutas, enfrenta guerras, como nós enfrentamos, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria, Pai. A sabedoria que vem do Senhor, porque só essa sabedoria pode nos sustentar e podemos vencer as oposições humanas. Infelizmente não teremos paz com todos. Faremos todo o possível, mas nós não teremos. Nos ensina a estabelecer limites. Nos ensina a viver em paz. Se preciso for pagar o preço para viver em paz. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama. Nos ensina a perdoar como o Senhor nos perdoa. Oh Deus, que nessa noite saiamos daqui incomodados. Incomodados com nossas atitudes ou falta de atitudes. E que possamos ajudar aqueles que estão necessitados, aqueles que hoje enfrentam guerras, aqueles que enfrentam traumas, aqueles que enfrentam as feridas hoje. Faz isso na sua igreja, Senhor, na minha vida, na vida de cada um de nós. Restaura hoje pessoas aqui, restaura ministérios, restaura o amor nas famílias. Que aquelas pessoas que estão aqui, que ainda não te conhecem ou estão ali de forma online, possam hoje abrir o coração para Jesus e recebê-lo como o único e eterno Salvador. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todo mundo enfrenta oposição humana, seja crente ou não, mas quando nós temos a sabedoria que vem do Senhor, nós podemos superar essa oposição, nós podemos vencer essas oposições com a sabedoria que vem do alto. Nos ajude, papai, nos ajude em nome de Jesus, nos ajude em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Levanta um exército aqui, Senhor, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, que desejam ardentemente enfrentar todo tipo de oposição pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pela sabedoria que vem do Senhor, para que a nossa carne não prevaleça, mas que a tua vontade prevaleça, que teu espírito prevaleça, que o fruto do Senhor prevaleça em nós. Levanta essa geração, Pai, em nome de Jesus.